Por que Jesus ensinava em parábolas? Quando a gente está lendo o Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, essa é uma pergunta que pode vir com bastante frequência. Poxa, por que ao falar com a multidão, por que ao ensinar as multidões, Jesus constantemente falava em parábolas? E com este vídeo eu busco trazer essa resposta. Então, vamos aqui primeiramente a gente vai para Marcos, capítulo 4. Então a gente tem aqui Mateus e Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, no capítulo 4, começando aqui a leitura no versículo 1. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão. Então vamos aqui à primeira palavra-chave, multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Então aqui a gente vê Jesus ensinando as multidões em parábolas. Mas olha que interessante, se a gente fizer o contraste com Jesus e as multidões e Jesus e seus discípulos, a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. Indo aqui para o versículo 33, do mesmo capítulo de Marcos. E com muitas parábolas como estas, lhes falava a palavra, conforme podiam ouvi-la, mas sem parábolas ele não lhes falava. E quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas a seus discípulos. E a gente vê essa questão, especialmente, por exemplo, parábola do semeador. Os discípulos perguntam para Jesus e Jesus explica para eles. Mas, para a multidão, ele falava somente em parábolas. Que comparação a gente pode tirar? Que aprendizado a gente pode tirar dessa questão? Quem eram os discípulos? Os discípulos eram aquelas pessoas que tinham mais sacrificado as coisas da vida, as preocupações dessa vida, para ir atrás do reino de Deus, para continuar firme atrás de Jesus. Então, uma comparação que a gente pode fazer aqui é comprometimento. Vamos supor, a gente tem uma pessoa aqui que lê fielmente a Bíblia todas as vezes por dia, 5 capítulos, ok? Então ele tem o cronograma dessa pessoa, 5 capítulos por dia. E a gente tem aqui uma segunda pessoa que nesse cronograma dela ela tem somente um capítulo por dia. E a gente tem aqui outra pessoa que não lê a Bíblia de maneira alguma. Às vezes, uma vez no mês, etc. Então, é evidente que quanto mais a pessoa se dedicar, quanto mais a pessoa se esforçar para tornar aquilo parte da vida dela, mais ela vai aprender, mais ela vai compreender. Então, os discípulos, evidentemente, tinham um conhecimento, um aprendizado maior e mais profundo, mais enraizado do que as multidões, que às vezes ouviam um sermão, ouviam outro, mas não estavam lá constantemente com Jesus. E a gente pode fazer essa comparação também com ir à igreja, pregar de porta em porta, seja qual for a ação relacionada a boas obras, a boas ações, especialmente sobre falar ou estudar a palavra de Deus. Então, quem mais se dedica, quem mais corre atrás, mais vai receber. Então, aqui a gente já vê a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual Jesus falava em parábolas. A gente vê que as multidões não tinham tanta aprendizado, não tinham uma profundidade tão grande, mas os discípulos tinham. A gente viu no primeiro vídeo sobre o que é uma parábola, que as parábolas servem para aumentar a sabedoria, para aumentar, concretizar o ensinamento, ok? Fortalecer as vigas da sabedoria. E se a gente for aqui para para Mateus, capítulo 13, a gente vai poder ver mais um motivo pelo qual Jesus falava em parábolas. Então a gente vê que tem essa comparação dos que estão constantemente com ele e aqueles que eventualmente estão, mas também tem uma profecia associada com as parábolas. Mateus, capítulo 13, começando aqui a leitura no versículo 34. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava. Então, constantemente Jesus estava usando parábolas, tanto que ele não falava com eles se não fosse com a presença de parábolas. Para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: Eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Quais são alguns sinônimos a parábolas? Dizer difíceis. A gente tem também falas escuras. Então, coisas que são enigmáticas, coisas que são profundas, difíceis de se entender. A gente não vai pegar tão facilmente quanto um dizer claro, ok? Um dizer aberto. Então, a gente pode ir aqui para
o Salmo 78. Salmo 78, onde a gente vai ver essa profecia acontecendo. Vamos para o livro de Salmos, especificamente o Salmo 78, indo para o versículo 1. Salmo 78, indo para o versículo 1. Dai ouvidos, ó meu povo, à minha lei. Inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos, e nossos pais nos contaram. Então aqui a gente já tem essa profecia sendo falada, mas por que motivo? E nesse salmo a gente vai ter também a explicação de mais um motivo, pela importância dos provérbios, a importância das parábolas. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor, e a sua força, e as suas obras maravilhosas que ele fez. Os dizeres, os provérbios, as parábolas, elas nos ajudam a entender a força de Deus, o quão Deus é maravilhoso, o quão grande é o poder de Deus. E depois que a gente tem um entendimento sobre os pilares, as coisas principais em relação a Deus, em relação a, vamos dizer assim, os básicos da fé, os princípios da fé. Depois que a gente tem a noção dessas questões, a gente vai construindo, a gente vai edificando essa sabedoria, vai aprofundando, tornando cada vez mais forte. Então, a parte difícil ela é importante justamente para a gente exercitar também essa sabedoria. E a gente tem até aqui uma comparação, indo aqui para o versículo 7, para que eles pusessem a sua esperança em Deus e não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e que não fossem como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não pôs o seu coração corretamente e cujo espírito não estava firme com Deus. E olha, por exemplo, o livro de Provérbios. Quantos versículos e versículos a gente não tem de pura sabedoria, de pura importância e aplicação para o nosso dia a dia. Tanto que eu diria que Provérbios é um dos livros mais conhecidos da Bíblia, especialmente em relação ao Antigo Testamento, que é mais lido com frequência. Porque a gente tem lá, a cada versículo, são tópicos às vezes diferentes, mas que tem uma aplicação ótima para a nossa vida. É a palavra perfeita de Deus. Então os provérbios, salmos, dizeres difíceis são mais complicados? São. Agora, nada que provém de Deus é confusão. Deus não é o autor da confusão. Confusão não é sinônimo de difícil, ok? Difícil necessita de mais atenção, de mais calma, de mais dedicação. Agora, o confuso não faz sentido. A palavra de Deus faz sentido, só que tem coisas que são mais profundas e numa análise superficial a gente não vai conseguir entender todas as nuances, toda a complexidade que é. Tudo bem? Então vamos continuar aqui a nossa leitura para Mateus capítulo 13, para ver o último motivo. Então a gente sabe que as parábolas nos ajudam a temer a Deus, ajudam a aumentar a nossa sabedoria. É uma profecia, todos esses são os motivos pelo qual Jesus falava em parábolas. Tem também a questão relacionada com a diferença das multidões com os discípulos. E o último motivo aqui que eu vou tratar nesse vídeo é a questão sobre algumas pessoas não vão aprender. Ok? Então isso está relacionado com os reprovados. Por que Jesus falava em parábolas? Se é algo mais difícil, se é algo mais complexo, ele não deveria falar de uma maneira mais simples para todos entenderem? Não. Porque para algumas pessoas, realmente, o propósito é elas não entenderem. Vamos agora para Mateus capítulo 13. Retornamos para Mateus capítulo 13, só que dessa vez para o versículo 10, onde a gente vai ter essa mesma pergunta aqui. Por que Jesus fala em parábolas? Mateus capítulo 13, versículo 10. E vieram os discípulos e lhe perguntaram, por que tu falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Então, mais uma vez, a gente vê uma comparação, vocês e eles. A gente sabe que no meio dessa multidão mista, a gente tinha pessoas que acreditavam em Cristo? A gente tinha pessoas também que estavam lá só para comer, estavam lá só para ver os milagres, multiplicar pão e tal. A gente tinha os fariseus, a gente tinha agentes dos fariseus e dos saduceus que estavam lá só para arrumar alguma coisa, buscar alguma coisa para acusar Cristo. Então tinham reprovados também que estavam lá fingindo. Judas é um exemplo de um reprovado que estava acompanhando os próprios apóstolos. Então a gente não pode dizer, é porque a parte da multidão acreditava em Cristo. Não, a gente tinha uma multidão mista. De uma forma bem similar a quando o povo saiu do Egito, no Êxodo, onde a gente vê que tinha também uma multidão mista acompanhando. Pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que odiavam a Deus, pessoas que ainda não eram salvas. Então, novamente, misto, ok? Vários grupos distintos. Vamos continuar aqui a nossa leitura, indo
para o versículo 12. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Aquela pessoa que tem um cronograma bíblico, que está buscando ler a Bíblia, ele tem o conhecimento da Bíblia, ele tem essa vontade de saber. A ele será dado mais conhecimento, a ele será dado mais sabedoria. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E pensa que se hoje, eu que estou ali indo buscando, fazer a leitura bíblica e tal, se eu parar de ler a Bíblia, o que vai acontecer? Eu vou me esquecer. A gente se esquece daquilo que a gente não está exercitando, daquilo que a gente não está indo, colocando constante. E a gente tem isso muito nas salas de aula, onde os alunos vão pegar e decorar a matéria e tal, ler, e depois esquece. Passou um mês e já não se lembra de nada. Por quê? Porque pegou e focou só em um momento, depois não usou nunca mais. Então, ou não buscou aplicar aquilo. Então, se a gente não aplica a palavra de Deus em nossas vidas, se a gente não continua firmando o estudo, até aquilo que a gente tinha, até aquilo que a gente tem, será tirado de nós. E isso pode se aplicar até a cristãos. Então, vamos continuar aqui na leitura do versículo 13. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Agora, isso aqui não está falando dos cristãos, isso está falando de um grupo específico de pessoas. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos. Eles fecharam os próprios olhos. Vamos ver se a gente já não ouviu falar desse grupo de pessoas? Um grupo de pessoas que fechou os próprios olhos, ok? Essas pessoas, para que em nenhum momento vejam com seus olhos e ouçam com os seus ouvidos e compreendam com o seu coração e se convertam e eu os cure. Então eles fecharam seus olhos, os seus ouvidos ouvem pesadamente. O coração deste povo se fez pesado. Então aqui, quem é esse grupo de pessoas que está se endurecendo contra Deus, que está fechando o olho para não perceber, que está endurecendo o coração para não receber? São os reprovados, os filhos de Belial, os rejeitados por Deus. As pessoas que de tanto resistir a Deus, de tanto odiar a Deus, Deus também começou a odiar essas pessoas. Deus também rejeitou essas pessoas. Então, é um dos motivos pelo qual Jesus falava em parábolas, para que essas pessoas reprovados, que estão sempre aprendendo, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade, continuem não aprendendo. Então é, de certa forma, algo mútuo no sentido de que os reprovados não querem acreditar e Deus fala, tá bom, vocês não vão. Eles endurecem o coração e Deus vai e endurece o coração deles também. É como se fosse um caminho de mão dupla. A pessoa fala, não, eu odeio a Deus. Deus chega a um ponto que fala, eu odeio você. Então, é como se passou do limite, acabou, não tem mais chance de retornar. Essa pessoa não vai entender, essa pessoa não vai compreender. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura e vamos para Isaías capítulo 6, onde Jesus Cristo está mencionando, que ele pegou e falou, como está escrito, e nele se cumpre a profecia de Isaías, isso está escrito no livro de Isaías. Então, a gente pode retornar aqui para Isaías, no capítulo 6, ele não disse se está escrito, ele disse para que se cumpra a profecia de Isaías, Isaías capítulo 6, versículo, indo aqui para o versículo 9. E ele disse, vai e dize a este povo, ouvi voz de fato, porém não entendais, e vede voz de fato, mas não compreendais. Faz o coração deste povo engordar, e faze com que seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o seu coração, convertam-se e sejam curados. Então aqui, nesse momento em Isaías, Deus está fechando o coração dessas pessoas. Deus está endurecendo o coração dessas pessoas. E é o que a gente vê com Faraó. Não somente Faraó endureceu o próprio coração, mas Deus também começou a endurecer o coração de Faraó. Então chega um ponto que Deus fala, vocês não vão mais acreditar, também não. Vocês não vão ter mais essa chance. Vocês não vão ser convertidos e curados. Então é como se aprofundasse ainda mais. Por isso que essas pessoas são 2 vezes mortas. Não é somente elas que não querem acreditar. Deus não quer que elas acreditem também. E a gente pode ir também para Ezequiel. Ezequiel também tem um versículo sobre isso. Jeremias também tem. Só que a gente pode ir agora para Ezequiel, no capítulo 12.
Ezequiel, capítulo 12, indo aqui para o versículo 2. Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver. Eles têm olhos para ver. Porque a gente não pode tomar o posicionamento 100% para a direita que fala, não, Deus obrigou, predestinou essas pessoas a odiarem a ele, a não acreditarem nele, e elas não têm nenhuma escolha. E também a gente não pode tomar o posicionamento totalmente para a esquerda e falar, não, Deus não teve nenhum envolvimento nisso. Eles têm ouvidos para ouvir, eles têm olhos para ver, mas eles decidiram não acreditar mais. Então chega um ponto que Deus começa também a endurecer o coração deles. Uma casa rebelde que tem olhos para ver e não vê. Eles têm ouvidos para ouvir e não ouvem, porque eles são uma casa rebelde. Então eles têm a capacidade de ver, eles têm olhos para ver, eles têm ouvidos para ouvir, mas eles não querem ouvir. E chega um ponto que Deus fala, ok, vocês não vão, então, ter mais essa chance. E só para concluir o estudo de hoje, a gente vê que tem esse grupo de reprovados, filhos de Belial, que não vão entender, porém, e quanto a nós que entendemos? Retornamos para Mateus 13, indo para o versículo 16. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não viram. E ouvir estas coisas que vós ouvis, e não o ouviram. Então que bênção é poder usar os olhos que a gente tem para olhar e usar os ouvidos que a gente tem para ouvir. Então, essa é a conclusão do porquê Jesus falava em parábolas. A gente tem esses diversos motivos, aumentar a sabedoria, aumentar o temor de Deus, e a gente tem também o fato que, para algumas pessoas, Deus não quer que elas entendam. Porque, primeiro, elas não quiseram entender, elas não quiseram ouvir nem ver. Então, espero que tenha ficado claro a resposta a essa pergunta. Realmente, quando falando de parábolas, é um assunto mais difícil, mas espero que tenha sido possível entender um pouco melhor. Que Deus abençoe vocês e até mais.